Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Isso. Versão 2021. A versão 2021, confinamento, com crianças, cães e outras entidades dentro de casa. Supostamente, 2 em 3 filhos estão em aulas. 2 em 3 filhos estão em aulas, exatamente. Já acabou. Já temos as aulas por hoje. Olha, este episódio está a ser gravado uns dias antes de fazermos a nossa aula aberta sobre relacionamentos. Vai ser uma aula em direto, dia 12 de fevereiro às 21h30. Mas o episódio só vai sair depois. Sim, portanto, quem está a ouvir agora isto... Pode já ter assistido à aula. Sim, ou pode ter perdido a aula. Ou pode não ter assistido à aula e nós vamos arranjar uma forma de disponibilizar a aula, provavelmente dentro da escola Life Training, de disponibilizar a aula. Exato. Para quem a quiser acompanhar depois. Mas vamos partir do princípio que a aula foi espetacular. Óbvio que foi. Óbvio que Sim, foi. Que ela foi espetacular e que conseguimos alcançar as nossas intenções, né? de partilhar bons conteúdos de desenvolvimento pessoal e de suscitar reflexões reais. E autênticas. E também úteis. Autênticas da nossa parte, não é? E úteis. Sim. Exato. Okay. Bom, olha, hoje quero falar contigo sobre barreiras. Eu acabei de colocar um post nas redes sociais. Ainda não vi. Que ainda não viste? Não. Tu falaste e eu não fui lá. Era, como habitualmente, era um post muito esperto. Sabes que eu... Estou em grande. Não, já agora deixa-me fazer aqui uma à parte, porque eu sei que muita gente que ouve o podcast também acompanha as nossas redes sociais. E eu escrevo todos os dias, às vezes mais que uma vez no dia, no Facebook e no Instagram. E eu normalmente escrevo as coisas em que estou a pensar na altura. Porque tu não tens a social media plan. Não tenho um social media plan, não. O meu social media plan Mas podias ter. Olha, é o que é que está a dar na minha cabeça agora. Sim. E faz a zapping dentro da cabeça. Zapping dentro da cabeça. Vários assuntos, o que é que está a dar na minha cabeça agora. E procuro também gerar reflexão. Porque às vezes nós podemos escrever posts que são muito fáceis de... Ama-te. Sim, por exemplo, que são mensagens positivas e às vezes são importantes, não é? Para quem as recebe. Só que o meu estilo é mais às vezes é dar assim um twistzinho assim, a coisas que parecem óbvias. E eu acho que há muitas pessoas que apreciam isso porque ficam a pensar um bocadinho e depois às vezes até tenho tido cada vez mais pessoas também a comentarem e a partilharem o que é que acham sobre aquilo que eu estou a escrever. Eu acho que isso é um exercício mesmo muito importante. E eu há bocado escrevi sobre barreiras porque estava a refletir sobre as barreiras que eu tenho neste momento para ultrapassar, não é? Ou seja, se chegasse um coach à minha beira e dissesse: Pedro, o que é que tu poderias ultrapassar agora que te fazia sentir melhor? Ou que fazia... Barreiras é uma palavra mais engraçada para falar em problemas? Problemas, sim. Eu estou a utilizar a palavra barreira porque a barreira é uma coisa que é uma metáfora física. Né? É uma metáfora, é uma barreira. Tu, quando encontras uma barreira, o que é que fazes? Ou dizes: olha, não dá para passar por aqui, não é? Estou barrado. Ou então arranjas uma maneira de ultrapassar a barreira. Podes trepar, não é? Escalar a barreira, podes contornar a barreira, podes partir a barreira, podes levantar a barreira. Não é? E acho que é uma metáfora fixe. Só que a barreira, o que é que nos lembra? Que eu vou aqui nesta estrada, apareceu uma barreira, o meu caminho era muito mais fácil sem barreira. Claro. Sem barreira, olha, já estava ali à frente. E então eu estava a refletir sobre as barreiras que tenho na minha vida e estava a reparar como eu caio muitas vezes nesta história. Que é a história de, se eu não tivesse esta barreira era tudo melhor. E portanto posso ficar um bocado, para que é que eu tenho esta barreira? Ou para que é que a minha me pôs esta barreira aqui? Ou para que é que alguém me trouxe esta barreira? E começo também a contar a história de quando eu ultrapassar a barreira, que já é depois de a aceitar, não é? Quando eu ultrapassar, vai ser mesmo fixe. Muito melhor. Vai ser muito melhor, vai ser muito melhor. E estava a refletir sobre como isto é mesmo uma grande história, porque depois... Há sempre mais uma barreira. Sim, quando eu olho para a minha vida,
e penso em, ok, há 5 anos que barreiras é que eu tinha? Há 10 anos que barreiras é que eu tinha? Há um mês Ainda que por cima barreiras é são que eu tinha? barreiras parecidas, não achas? Muitas são do mesmo São género. repetitivas, não é? São do mesmo género, assim. Ou às vezes a barreira até pode ser, ok, esta é maior ou parece mais sólida, mas tem assim estruturas, Semelhanças. formas parecidas, é. Uhum. Para ti também é assim, também. Acho que sim, que as barreiras são parecidas, mas estava aqui a pensar sobre trocar esse pensamento de que se eu ultrapassar isso, vai estar tudo melhor. Sim. Se em vez de pensarmos isso, pensarmos no facto, eu acho que podemos chamar isto a um facto, olha, vou ultrapassar este agora e depois vai haver outro. Isso ajuda-nos, tu achas? Sim, isso ajuda-nos porque isso, lá está, desliga a tal história de sem esta barreira era tudo mais fácil, ou quando eu ultrapassar é que vai ser fixe. Porque ao fazermos isso acho que nos estamos mesmo a enganar. Embora, claro que há momentos, tu deves-te conseguir lembrar de alguns momentos na tua vida onde tu lidaste com uma barreira que era mesmo, isto está mesmo a bloquear-me, eu não consigo progredir enquanto isto estiver aqui. Sim. E que no momento em que a barreira foi ultrapassada ou removida, tu disseste, uau, pronto, agora sim, agora está melhor, não é? Sei lá, sim, não, mas pode ser uma barreira de, tenho peso a mais para fazer paragliding. Sim. Não é? Se eu perder o peso para estar dentro de, não sei se são 100 quilos ou sei lá que é, depois vou, obviamente, já posso fazer. Sim, agora já posso. Ou seja, havia uma barreira que foi removida, não é? Ou, por exemplo, olha, enquanto estive em confinamento, não podia ir visitar os meus pais. Pronto, isso é uma barreira emocional, tenho saudade, a minha vida era melhor agora se eu não tivesse esta barreira. E depois, de repente, as regras mudam e dizem, olha, ok, agora já podes ir. Olha, boa, esta barreira desapareceu. E, de facto, há uma espécie de um alívio e de agora é mais fácil. Ou a barreira de, por exemplo, de uma dívida. Tenho uma dívida, estou a pensar na dívida e ando a pagar a dívida. E depois aumenta que, ok, olha, agora isto está pago. Quer dizer que todos os meses me vai sobrar um bocadinho de dinheiro que antes era utilizado para pagar uma dívida. Sim, mas neste caso, se calhar, se pensarmos que depois vem outra e vem outra, vamos ficar totalmente desmotivados e pedir falência em vez de pagar a dívida, não? Ou seja, há mesmo momentos em que tu removes uma barreira e tens uma sensação de grande alívio. A minha vida ficou mais fácil. O que eu estou aqui a propor é que a vida, de facto, ficou mais fácil em relação àquele assunto em particular, não é? Eu fui aumentado no meu trabalho, agora tenho mais dinheiro. Só que depois, para o ano, já me vou esquecer que foi aumentado. Provavelmente. Ou estou desempregado, não tenho uma fonte de rendimento e consigo um trabalho. E agora, havia aqui uma barreira que foi ultrapassada. A minha vida agora ficou mais fácil. Em relação a esse assunto em particular, não é? Só que, para onde vai a nossa atenção, flui a nossa energia. E quando nós estamos a lidar com uma barreira, a nossa atenção anda muito à volta daquilo, mas depois da barreira ser removida, durante uns tempos ainda nos podemos lembrar daquilo e dizer, ei, pá, que bom que já não tenho dívidas, ei, pá, que fixe, olha eu o ano passado andava aqui preocupado com aquilo e agora já não tenho essa preocupação, ei, que fixe. E isso, há uma sensação de alívio, só que é temporário, porque há um momento em que simplesmente deixamos de pôr aí a nossa atenção, porque a nossa atenção é requerida noutra área da nossa vida onde se estão a manifestar barreiras. Sim, claro. Mas agora estava-me a lembrar de uma coisa em particular, não sei se podemos chamar isto de barreira, talvez, que foi o último, quando eu fechei mesmo tudo que tinha a ver com a faculdade. Sim. E pensei, o meu percurso escolar acabou, Sim. não há nenhum teste para semana, só vai haver. Quer dizer, na faculdade também foi só porque escolhi que assim houvesse a faculdade, né? Mas esse alívio de não ter esta sensação constante que podia sempre estudar mais um bocadinho, ou ler mais um livro, ou podia começar a escrever aquele projeto aos fins de semana, às noites, de manhã, a toda hora. Lembro-me muito bem do alívio que isso foi e consigo aceder a essa sensação de alívio ainda. Isso já foi... Ok, mas consegues... Há 20 anos. Sim, mas não é uma coisa do dia-a-dia, não é? Tu normalmente não acordas, passado estes 20 anos, não acordas e dizes, ei, já não tenho testes da faculdade, não é? Não.
ajudaria, se calhar era bom. Não, mas eu te estava a dizer é que eu consigo aceder àquela emoção. Será que eu aceder mais vezes àquela emoção me ajudaria com as barreiras que vivo hoje em dia? Eu acho que seria um exercício muito legítimo de coaching, não é? Que é, nós há 2 semanas estava a trabalhar com uma equipa de futebol e propus, em conjunto com o treinador, que pudesse haver uma reflexão acerca de quais foram as barreiras que nós tivemos que ultrapassar ou remover para poder chegar aqui, não é? Que é um relembrar das dificuldades que nós já tivemos, não é? Que é um desafio, por exemplo, é um exercício muito fixe para fazer em família, não é? Por exemplo, nós podemos estar... normalmente, se fizermos uma reunião de família, o que é que nós vamos falar? Sobre coisas é que podemos melhorar aqui em casa, está a haver problemas. Sei lá, a última vez que nós nos reunimos aqui em casa foi porquê? Porque estávamos a notar que havia ali quase uma luta no final das refeições sobre és tu a arrumar a cozinha, não, és tu, não, eu já arrumei. E depois vazavam todos e ficava para nós. Ou seja, era uma barreira que nós estávamos a sentir. É mais raro fazer o exercício. Olha, vamos falar sobre barreiras que nós já tivemos no passado. Coisas que conseguimos ultrapassar juntos, não é? Verdade. Eu lembro, por exemplo, quando acabou aquele primeiro confinamento e depois acabou até o ano letivo, não é? Que foi fixe, nós falamos um bocadinho sobre isso, que foi, olha, com dificuldades, mas aqui em família fomos ultrapassando esses obstáculos. E, portanto, no fundo é esse teu exercício. Eu lembro-me quando eu andava na faculdade e tinha aquela pressão dos exames e ter que estudar e não sei o quê. Olha, isso já passou. Despachei tudo e já. Que fixe. Isso é uma... Às vezes sinto isso em relação aos nossos filhos, quando penso como foi bom quando eles eram pequeninos e eram bebés, e também como houve ali muitas barreiras que às vezes do ponto de vista psicológico são muito duras, não é? Quando a pessoa começa a dizer, quando é que eu vou conseguir ter uma noite seguida de sono, ou quando é que vou deixar de estar uma parte do meu dia a mudar fraldas, não é? Sim. Ou quando é que vamos passar a ter outra vez mais espaço aqui para nós enquanto casal, sem um bebê na nossa cama o tempo todo, não é? São barreiras que tu podes recuperar agora e dizer, olha, lidei com aquela barreira e agora não a tenho. E sentir, ou seja, estás a provocar um certo alívio, é isso? Sim. Depois há as barreiras que são autoimpostas e outras barreiras com as quais não conseguimos, não é? Nós não escolhemos o confinamento, mas temos que lidar com essa barreira. Mas escolhemos ter filhos. Exato. Okay. Sim. Não é? Portanto, também é essa... com algumas barreiras podemos escolher lidar ou não, não é? Com outras temos mesmo de lidar. Mas sabes que, não sei, agora até é interessante tu dizeres-me assim, qual é a tua reflexão sobre este assunto em relação a pessoas que tu acompanhas, que é, seria de esperar para mim que fosse mais fácil lidar com as barreiras que são voluntárias, ou seja, é mais fácil lidar para mim com os filhos porque fui eu que os quis ter e agora lido com a consequência disso, do que lidar, por exemplo, com uma dívida financeira que me apareceu de uma coisa que não tem nada a ver comigo. Certo. E, portanto, eu vou ficar mais zangado com esta coisa. Só que, curiosamente, para algumas pessoas funciona exatamente ao contrário. Porque em relação à coisa que não dependia de mim, também não há nada que eu pudesse fazer. Mas em relação a esta barreira, por exemplo, agora eu estou com este stress todo porque me meti a fazer uma pós-graduação e mas valia não ter feito. Ou seja, esta barreira, como fui eu que a criei, ela torna-se ainda pior. Fico mais frustrada porque fico também frustrada comigo por me ter metido nesta coisa. Certo, não é? Certo. Agora tenho um cão a estragar-me o jardim e para que eu quis ter um cão? Tu não quiseste. Quem é que deixa entrar assim um cão para dentro de casa? Ela não está a estragar. Sim. Mas esta questão das barreiras é interessante. Bem, se tu pensares mas responde-me à pergunta, que eu estou curioso em relação a isto. Qual era a pergunta? Achas que as pessoas têm mais dificuldade, generalizando, é mais difícil lidar emocionalmente com as barreiras que chegaram até nós porque chegaram, e nós não tivemos uma parte ativa nisto, ou as barreiras que chegaram até nós por causa das nossas escolhas? A segunda. A segunda é que pelo menos que surge como mais, por exemplo, como mais frustrante, que mais dor emocional causa. Claro que há exceções, obviamente, mas sinto isso e sinto também barreiras como o nosso próprio comportamento, não é? De termos
comportamentos que gostávamos de não ter. Isso também é uma espécie Gostávamos de não? De não ter. De não ter, ok. Sim, de não ter. Isso também é uma espécie de barreira. A minha procrastinação, acho que é uma coisa que muitas pessoas lidam com procrastinação, é uma espécie de barreira. De barreira, sim. Também, não é? E então, hoje eu estava a falar com uma pessoa sobre isso, e por acaso era precisamente sobre a procrastinação, e estivemos a explorar um bocadinho, mas que coisas, que necessidades tuas é que esta procrastinação te está a oferecer? Que coisas boas, porque nós, né, que neste caso nós quase que nos podemos tornar viciados em procrastinar, tal como nos tornamos viciados em jogo, ou de compras, ou de álcool, também há uma espécie de vício associado à procrastinação. Sim. Ou a estar a fazer scroll nas redes sociais, né? Mas pensar que a ideia emprestada do Gabor Maté sobre as toxicodependências, nós percebemos que coisas boas é que esta dependência me oferece, que problema é que essa coisa nos está a resolver, no fundo, é também um exercício interessante para nós fazermos. Portanto, aqui é perguntar o que é que esta barreira me está a dar. O que é que esta barreira me pode estar a dar de bom. Sim. Também é uma boa forma de explorar aqui a cena. Sim, ou que problema é que ela me está a resolver. Né? Ela está a criar problemas, mas se calhar, estou a falar das barreiras autoimpostas, mas que problema é que ela também possa estar a resolver. Pode ser uma maneira de eu aceitar com mais gentileza as minhas próprias, as barreiras que eu crio, e depois a partir daí poder lidar com elas de uma forma mais estável. Sim, não é? O que eu acho que este exercício nos ajuda a fazer é proporcionar mais possibilidade de aceitação também, não é? Sim. E não estarmos tanto em resistência, porque eu acredito que quanto mais nós resistirmos à barreira, mais dura ela se tornará, mais resistente ela também se tornará, não é? Porque mas aquilo que o disseste faz sentido, porque se a minha barreira é procrastinação, não é? Eu sinto menos espaço para me queixar, por exemplo, desta barreira. Se eu for ter contigo, ei, estou a procrastinar tanto, e a procrastinação está a dar cabo de mim, e por causa da procrastinação não levo as coisas para a frente. Eu sinto menos espaço para fazer este tipo de partilhas, porque acho que do outro lado vamos dizer assim, então começa a agir, não é? Do que se disser, olha, tenho um chefe que é um maluco egocêntrico e que é um ditador e que está a transformar a minha vida profissional no inferno. Porque aí não é uma coisa minha, é uma coisa do outro, não é? Sim. É mais fácil dizer esta é a barreira do que dizer a barreira está em mim. Sim. Não é? Sim, claro. Embora muitas vezes depois eu volte e diga a minha grande barreira sou eu mesmo, é a minha falta de confiança, é a minha falta de autoestima. Embora aí é a minha falta, não sou eu, é a minha falta, continua a ser jogar o jogo da barreira. Sim. É. Mas quando eu estava a levar aqui também, acho que a reflexão pode ser para, se eu reconhecer, não é, como tu estavas a propor há pouco, quando eu ultrapasso uma barreira, ao final de um tempo vai chegar outra. Sim. Que tu estavas a propor que podia haver padrões, não é? Sim, imagina. Ter uma relação tóxica. Sim, ou no primeiro trabalho estou-me sempre a queixar da chefia. Saio desse trabalho, vou ao outro, queixo-me outra vez da chefia. Ou dos relacionamentos que tu estavas a dizer, não é? Este namorado tratou-me mal, segundo tratou-me mal, terceiro tratou-me mal. Ou whatever. Mas às vezes o padrão pode estar a ser... pode ser assim muito óbvio, não é? Mas também pode ser, às vezes não é tão óbvio, que é, tenho um chefe que é um chato e estou-me sempre a queixar dele, mudo e vou para o trabalho e agora tenho um chefe espetacular, assim, mas tenho um colega, não sei quê. Pois então não aguento mais, ou o colega vai-se embora e digo, olha, agora o meu chefe é um espetáculo e os meus colegas são todos espetáculos, mas tenho um cliente, pago o gajo todas as semanas, portanto, às vezes é mais difícil perceber que aí também há um padrão, o padrão é... a pessoa em relação há uma pessoa que se torna um obstáculo, não é? E também pode ser, às vezes o padrão acho que é ainda mais difuso, que é o padrão da barreira em si, que é, hoje estou-me a queixar por causa de não ter dinheiro e das minhas dívidas, mas depois daqui a algum tempo até resolvo essa questão, mas venho-me queixar de que não estou em boa forma física e que me sinto mal, mas depois até começo a treinar e depois venho-me queixar de que a minha mulher não me liga nenhuma. Portanto, se tu me perguntares qual é o padrão, eu digo, não há nenhum padrão, são várias coisas diferentes, mas diz, há um padrão, que é o
que é o de colocar a minha atenção à volta da barreira, não é? E acho que se calhar podemos fazer uma aprendizagem fixe, que é quase fazer aqui se calhar precisávamos de um diário, como tu muitas vezes propões, não era? Se eu fosse olhar para o meu diário e dizer assim, há 6 meses, que barreiras é que eu tinha presentes naquela altura? E há 1 ano, e há 1 ano e meio, e há 2, e começar a dizer, ok, o que é que eu aprendi? Aprendi que, por muito que eu me esforce e faço 30 por uma linha para eliminar a barreira, aparece sempre outra. Então, não vale a pena eu criar aqui uma grande ilusão de que quando eu ultrapassar esta barreira vai ficar tudo incrível. Ou que eu vou ter uma vida sem barreiras ou que para vou ter uma vida sem barreiras. Sim, acho que sim. Porque isso em si é uma barreira, não é? Se eu comparar a minha vida atual com o que é que seria ter uma vida sem barreiras, a minha vida atual parece-me sempre demasiado difícil. Sim. Por comparação com uma vida sem barreiras. Mas também tens aquelas alturas, parece que há alturas de vida em que acontecem várias cenas diferentes. Há muitas barreiras assim muito seguidinhas. Sim. Não é? E depois há assim um desencadear de resolução. Resolves isto, e parece que as barreiras vão dar. Mandas uma barreira, é tipo dominó, mandas uma abaixo e manda todas abaixo. Mas o que eu acho que é importante é estarmos conscientes dos nossos padrões de barreiras, não é? Quais são as coisas normalmente que aparecem na minha vida como uma barreira e de percebermos que vão sempre aparecer também barreiras novas. Vai sempre haver barreiras para ultrapassar. Mas isso vai nos dar o quê? Dá-nos um certo relaxamento, aparece a barreira e nós dizemos, ok, pronto, a barreira. Se não fosse esta, seria outra. É isso? Pois, exato. E também adotar ou não. Eu acho que nós falamos também já há muito tempo do nosso mantra que nós falávamos quando não nos manage. I think we will probably manage, não é? Sim. Esse também nos ajuda muito. muito. Tudo passa, esta barreira também vai passar de uma forma ou de outra. Ou passa a barreira ou passo eu. Sim, exato. Já está a passar, como nós falamos também, não é? Basta a barreira aparecer para estar a caminho do fim. Mas eu gostei daquilo que tu disseste há pouco, de há alturas em que parece que nós dizemos assim, isto parece de propósito, parece que está orquestrado, porque uma pessoa ligou-me e agora tenho aqui um problema novo, não é? E depois agora chego a casa e o meu filho trouxe outro problema, e depois falei com a minha mulher e veio mais outro problema, ligaram-me do banco, tenho mais um problema. Sabes aqueles dias que nós dizemos, mas ali não ter saído da cama, porque só aqui durante umas horas, de repente estou rodeado de barreiras. A mim são estas coisas que começam a estragar, é o carro, é a torradeira, é isto. Sim. Sendo que quando isso começa a acontecer contigo, é uma energia imparável, aí começas a estragar tu que dizes que sou eu que estrago. As coisas começam-se a estragar à tua volta. Achas que isso pode ter... Eu acho que existe aqui às vezes um bocadinho a fantasia, que é uma fantasia bastante positiva, de se calhar sou eu que atraio as barreiras. Logo, deve ser possível eu colocar-me numa atitude mental que afasta as barreiras em vez de as atrair, não é? Nós às vezes acho que isso é um bocado uma fantasia, que é se eu entrar numa atitude mental, num paradigma mental tão positivo e otimista, tão de aceitação, de gratidão, perdão, aquelas cenas todas que acabam em L, do desenvolvimento pessoal, compaixão. Se eu ativar essas cenas todas ao mesmo tempo, não vou ter barreiras, não é? Será que isso é assim? Sabes o que eu pensei agora que estás a dizer? Imagino que quem está assim muito por dentro do desenvolvimento pessoal, ou até de PNL, não sei o quê, podem achar que é importante mudar a palavra barreira, como se faz muitas vezes, não é? Não é um problema, é um desafio. Isso às vezes irrita-me profundamente, que eu digo às pessoas, não, isto é mesmo um problema, por amor de Deus. É um problema e eu vou desafiar-me para o resolver. E eu percebo essa ideia de olharmos para as coisas como uma palavra mais possibilitadora, talvez, mas não sentes isso que às vezes é uma barreira, Sim, sinto que eu gosto, mas por acaso a metáfora visual de barreira para mim funciona bem, porque uma barreira é uma coisa... Quando eu fecho os olhos e penso em barreira, penso numa coisa que não é assim muito alta, senão eu não lhe chamaria de barreira, chamava-lhe mais de parede, muro,
parede, perdão. Uma barreira não é uma coisa assim muito alta. É uma coisa que dificulta a minha progressão, que pode até ser mais alta do que eu, logo também dificulta a minha capacidade de ver para o outro lado. Certo. Mas é uma coisa que é claramente ultrapassável. É tipo aquele muro que o Trump queria fazer, sabes? Que ele... Do México. Sim, aquele muro que depois havia não sei sempre... o que aconteceu. Bom, pois, desapareceu. Mas havia montanhas de formas de ultrapassar o muro. Aquilo era era uma barreira. Que é uma barreira que dificulta. Sem esta barreira era muito mais fácil, não é? Tu vês que, por exemplo, nas provas de atletismo, com barreiras, o tempo dos 400 metros barreiras é um pedaço mais baixo do que o tempo dos 400 metros planos, não é? Porque para ultrapassar a barreira tu tens que fazer um esforço e tens que alterar a forma como estás a mobilizar os teus recursos. Tens que ser bom tecnicamente. Não é? Embora nós também sabemos que quando tu te tornas muito bom a ultrapassar barreiras, se de repente te aparece um trajeto sem barreiras, tu dizes, olha, isto agora é super... De repente é super fácil, não é? Mas não é necessariamente quem corre muito bem 400 metros de barreiras, já não é o mais rápido. Não. Aqui estava a pensar em outras áreas da tua vida, não é? Que é, até por comparação, sei lá, se tu costumas ir levar os teus filhos à escola e está a ser muito trânsito e há um dia em que não tens essa barreira porque é domingo e não há escola, não é? Estou-me a lembrar de quando as crianças iam mesmo para a escola, não é? De repente é domingo, e tu fazes o trajeto habitual que fazes durante a semana, só que de repente não tens a barreira do trânsito. Chega-se mesmo rápido. E tal, isto é rápido, é fluido, quase não tenho que pensar. Não é? E nesse sentido, as barreiras podem-nos permitir aprender a ultrapassar barreiras, não é? Quem nunca lidou com barreiras, se de repente tiver uma barreira de 1 metro de altura, pode ficar muito constrangido. Mas quem aprendeu a ultrapassar barreiras pode ter uma barreira de 3 ou 4 metros de altura e mesmo assim arranja uma forma de atrapalhar. E estás tão lindamente a começar a falar de parentalidade. Sim. Não é? Sim. E isso é algo que me preocupa na parentalidade, a forma como nós estamos a educar as crianças hoje em dia. Que elas estão a ser muito controladas, muito informadas sobre o que é fazer, o que é não fazer. Muitos pais muito bem intencionados que querem solucionar os problemas todos das crianças. E isso tem as suas consequências na capacidade de ultrapassar barreiras, não é? É o chamado, como se dizia lá nos países nórdicos, a expressão, não sei se já falei aqui, dos pais curling. Sim, né? Já falei aqui que o curling é uma coisa que se joga com umas pedras, que se atira no gelo e depois há duas pessoas a varrerem a frente da pedra, ou seja, a pedra está a caminho de um alvo em específico, é suposto chegar até ali no meio. E tu vais retirando o atrito limpando. Não é? Vai-se limpando, varrendo para o caminho até o alvo ser lisinho e perfeitinho, sem qualquer tipo de barreira. E há muitos pais que cuidam da vida dos filhos dessa forma, incluindo barreiras emocionais. É porque nós também temos algo que também já mencionamos muitas vezes, a questão do analfabetismo emocional. As nossas próprias emoções podem ser barreiras muito grandes, muito fortes, muito presentes. E se nós não aprendermos a lidar com a frustração, a irritação, a raiva, todas aquelas emoções que nos põem à prova, não se torna mais fácil na vida adulta. Sim. Em princípio as barreiras vão aumentar, não é? Sim. E os recursos para ultrapassar barreiras vão se tornar também cada vez mais exigentes. Não é? E isso, ainda por cima, temos que educar filhos com essa nossa incapacidade de lidar com emoções, não conseguimos lidar com nossas, não conseguimos lidar com as deles, e estamos aqui num catch-22, não é? Sim. Cada vez pior. Sim. Agora, a imagem que me veio quando falaste dos pais curling, não é? Imaginei, não é? Aquela imagem típica de quando se está a ver curling na televisão, não é? De ver as pessoas a varrer. Com aquela vassourinha, não é? Mas pensei que depois há o oposto. Há os que vão lá pôr areia e coisas, ou dão um chute na pedra e olha, temos pena. Mas a pedra é mesmo direitinha. Temos pena, desenrasca-te, arranja outra maneira. Que eu no meu tempo nem pedras tinha. Sim. Também é outra coisa que também não é muito saudável. Também é ao contrário, sim. Portanto, temos que saber que
que também podemos pedir ajuda para ultrapassarmos as nossas barreiras. Sim. Nos últimos anos tenho-me desligado um pouco de algumas ideias muito românticas sobre as barreiras, não é? Sabes? Aquela ideia de a vida só te dá desafios que tu realmente estás preparado para ultrapassar. Se recebes limões, faz limonada. Sim, e se estás a receber desafios tão grandes é porque és um ser especial e por isso é que a vida está a testar até ao limite, não é? Porque a vida só testa realmente os heróis. Esta ideia de que por cada barreira que tu ultrapassas ficas mais próximo de atingir o teu objetivo final. Eu tenho fugido muito dessas ideias muito romantizadas, não é? E perceber que só o que é, na realidade, o que é a barreira? A barreira é uma construção mental, não é? É um significado que eu dou a alguma coisa. Sou eu que dou o significado de barreira, não é? Sou eu que acho que, olha, esta coisa está-me a impedir ou a dificultar o meu caminho. E se eu conseguir alterar esse significado e disser, esta coisa é o que é o caminho em si. O caminho é assim, não é? E não quer dizer que o caminho... como é que eu sei se é o caminho certo ou é o caminho errado? É o caminho é assim. O meu caminho é assim. Neste momento agora, por aqui, é assim. Acho que posso desligar, porque os momentos em que eu entro mais em sofrimento são os momentos em que eu acho que a minha vida era mais fácil se eu não tivesse esta barreira. São os momentos em que eu sofro mais. Os momentos que tu acreditas mesmo muito nesse pensamento. Sim, é quando esse pensamento ganha a força de realidade para mim. Né? E curiosamente, depois quando eu estou mais afastado e estou mais a refletir, nem sequer são os momentos em que eu estou a lidar com as maiores barreiras da minha vida, não é? Porque às vezes, sei lá, eu conto histórias de quando eu ultrapassei mais barreiras do ponto de vista físico, ou dificuldades financeiras, ou barreiras emocionais, e algumas destas barreiras são objetivamente muito grandes. Há uma pessoa do lado de fora vai dizer assim, uau, isso é uma barreira mesmo muito grande, ou estás a liderar tantas pessoas, ou estás em cima do palco com um peso grande e uma responsabilidade grande que assumiste perante muitas pessoas, não é? E não é a dimensão da barreira, é a história que eu conto acerca da barreira. Porque quando a história é, isto não devia estar aqui e a minha vida era muito mais fácil de sair. Às vezes, quando nos deparamos com uma barreira, ela é tão grande e é tão urgente agir que não temos tempo de contar histórias, então só agimos. Certo. Né? Se estamos perante um tsunami, não vamos estar ali a ponderar e a pensar, se este tsunami, se calhar, não é? Sim. Não é no budismo às vezes fala-se, acho que Buda falava da primeira e da segunda seta, não é? A primeira seta, agora simplificando muito, seria o problema, ou a barreira, não é? E a segunda seta é aquilo que eu penso sobre a barreira. Aquilo que eu penso sobre a seta. Sim, sobre a primeira seta. Sim. Não é? Ou podemos utilizar outra metáfora também, que isto das setas, não é? És atingida por uma seta no peito. Não te adianta nada, estares ali a pensar como é que eu vou tirar a seta. Aliás, melhor ainda, não te adianta pensar, não, eu não deveria ter estado aqui neste lugar agora, neste momento. Aquela pessoa que a tirar a seta é um idiota. Ou, eu meto-me sempre à frente de setas. Não te ajuda? Ajuda mais pensar como é que eu posso tirar a seta e salvar-me. Exato. Sim. Ou seja, o que me ajuda tanto não é as concepções mentais que eu tenho sobre a barreira, ou o que é que me trouxe até esta barreira, ou o que é que a barreira significa, ou porquê a barreira, e mais o que é que eu vou fazer agora em relação à barreira. Primeiro, também decidir se queremos... Isto é uma... Eu acho que também... Sim. Podemos decidir isso. Isto é mesmo uma barreira que eu preciso ultrapassar, ou posso escolher simplesmente outro caminho? Não é? Eu não sei, eu lembro-me uma vez, tive foi um insight mesmo engraçado. Eu estava numa daquelas ultramaratonas e tinha vindo a prova toda, não é? Como eram muitas horas a correr ali na montanha, sempre que chegava uma subida, eu dizia, agora mais uma subida, não é? Vai custar mais a subida. Portanto, as barreiras mentalmente eram o quê? Eram as subidas, não é?
E só que depois eu cheguei a um ponto em que estava tão desgastado muscularmente que era mais difícil descer do que subir. E então as barreiras passaram a ser as descidas. Eu lembro-me disso do caminho de Santiago. Então de chegar e dizer assim, é uma subida, e eu dizia assim, a subida está quase a acabar, o que quer dizer que agora vai começar a descer, o que é pior. E depois começava a descer e dizia, não, mas tem uma subida ali à frente. E diz assim, que engraçado, houve aqui um shift interno em que a barreira passou a ser o contrário do que era antes. É engraçado, não é? Sim. O que mostra que de facto que a barreira ela em si tem um caráter de subjetividade muito grande, claro, não é? Porque as barreiras, no limite, elas são o que são, não é? Sim. Nós é que lhes damos esse peso, tal como eu estou a dar desde o início desta conversa, não é? Fui eu que trouxe a metáfora da barreira. Não é? Estava aqui a pensar de quais são as alternativas que temos, como é que podemos lidar com uma barreira. Vamos terminar a nossa conversa assim. Eu tenho uma proposta. Mas então manda a tua proposta. Eu estava a pensar que no fundo temos três formas de lidarmos com qualquer barreira. Sim. Primeira é sermos muito criativos em relação a pensarmos em várias formas de resolver. Certo. Algumas barreiras temos... a melhor coisa que temos a fazer é aceitá-las exatamente como são, não é? Eu, por exemplo, se me faltar um braço, é uma barreira em certas coisas, eu não, se calhar posso pôr imagina, nem sequer posso pôr um braço, como é que se diz em português? Uma prótese. Estou mesmo sem o braço e ok, vou aceitar essa barreira que existe. E algumas barreiras que simplesmente aquilo que eu disse há bocado, que ok, ela vai estar lá, eu vou escolher outro caminho, né? E nós às vezes podemos achar que a barreira é uma pessoa, eu posso aceitar essa pessoa, posso ser muito criativa a tentar chegar a essa pessoa, ou posso escolher deixar essa pessoa. São algumas formas de lidar com barreiras que me surgiram agora. Sim. Eu acho que no fundo o que eu tenho estado aqui também é propor uma outra forma, que é se eu me elevar. Né? Lembras-te, nós já discutimos aqui mais que uma vez no podcast a ideia da revolução, evolução e elevação. Se eu me elevar em relação à barreira, se eu vir a minha vida como um todo, eu reparo que aquela barreira é um exemplo de muitas outras barreiras que já surgiram antes e provavelmente é um exemplo de muitas barreiras que vão surgir depois, independentemente da forma como eu lidar com esta, outras surgirão. E então isso relaxa-me um bocadinho em relação a, ok, é uma barreira. E se calhar daqui de cima percebo melhor até estas possibilidades que deste. Olha, eu posso furar a barreira, posso tentar deitar a barreira abaixo, posso passar por cima, posso ir dar a volta, ou posso simplesmente dizer, olha, por aqui não dá, vou fazer a minha vida para outros sítios. Né? E acho que isso me pode... Todas essas formas me ajudam a lidar com a barreira se calhar com um bocadinho mais leveza, mais gentileza, né? E essas coisas todas são muito importantes. Sendo que quando estamos a lidar com uma barreira e ela chega, a sensação é um cocó, não é? Que é, porra, agora tenho que lidar com isto, agora já só me faltava mais esta, agora mais isto. E principalmente quando eu estou com menos recursos, não é? Estou cansado, estou com sono, estou frustrado, estou zangado. Quando estou nestas situações, é mais fácil tu olhares para as coisas como grandes barreiras, não é? Claro. Por isso, cuidar do Estado também é uma forma de conseguirmos lidar melhor com as barreiras. E também percebemos que uma opção dentro das soluções criativas é pedirmos ajuda a outras pessoas. Certo, porque às vezes, sim, até mesmo se a barreira tiver 3 ou 4 metros, eu se calhar sozinho não consigo mesmo subi-la, mas se calhar com a ajuda de alguém que me faça escadinha, ou me propulsione, ou se calhar a outra pessoa uma escada, não é? Ou que suba primeiro e me dê a mão, ou que me mostre que, olha, mas a barreira, estás a ver ali aquilo, dá para passar, tem um buraquinho na barreira, só que ainda não tinhas descoberto, não é? E podemos mais facilmente fazer isso, não é? Olha, que este episódio tenha ajudado pessoas a pensarem mais sobre as suas barreiras e formas de ultrapassar e a relaxar em relação a elas. Porque depois de uma barreira vai aparecer outra. Então, olha... Neste episódio tivemos uma convidada também. Celebremos as barreiras. Foi feio, a nossa cadelinha apareceu por aqui para dizer olá. Quer entrar no podcast. Roer o osso e dizer olá. Pronto. Bom, ela é boa a ultrapassar as barreiras dela. Ela é. Bom, Mia, obrigado
Obrigado por esta conversa. Obrigada a todos a ti e a todos que nos estão a ouvir. Como sempre, apreciamos os tags que colocam nas redes sociais, os screenshots, as partilhas dos episódios, os reviews, as estrelinhas no Apple Podcasts. Sabes que eu acho que as pessoas, muita gente que ouve o podcast há muito tempo, já não liga nenhuma quando tu dizes isso. Mas eu digo na mesma. E eu ia reforçar que para nós é mesmo fixe quando isso acontece, porque para nós que gravamos o... Até a Oprah Winfrey diz no podcast dela e eu não havia de dizer. Fazes bem a dizê-lo. Eu queria até reforçar, porque o podcast às vezes parece que só tem um sentido, não é? Que é o nosso, que estamos aqui a partilhar coisas. Mas depois o sentido inverso, que é o feedback, chega até nós, os comentários, os e-mails que nos mandam. Muito também. Sim, e que também às vezes nos faz entender melhor que, olha, as pessoas gostam deste tipo de abordagem, olha, que interessante, este tipo de história, documentário ajudou esta ou aquela pessoa. Este tema. Sim, isso é muito importante para nós. Sim, e o grupo do Telegram do Podcast IVM serve para isso também. Exato. Por isso, quem ainda não está no Telegram, ou está, mas não tem estado a utilizar, apareçam de vez em quando e coloquem lá comentários. Digam um oi. Temos lá cerca de 2.000 pessoas à espera do vosso oi. É só ir ao Telegram e procurar Podcast IVM, ou então mandar-nos uma mensagem que nós mandamos o link para vocês aderirem. Isso agora, depois de ouvirem este episódio, vão lá dizer oi. Vão lá, sim. Depois do episódio digo oi ou qualquer outra coisa. Está bem? E celebremos as nossas barreiras. Sim. Sim. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.